Tudo bem se teu orçamento de viagem não é assim tão grande. Quero te contar nesse vídeo que é super possível fazer uma viagem incrível com o dinheiro que você tem. Não importa se você é mochileiro, se você vai viajar com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, com o cachorro, tem dica para todo mundo viajar barato para qualquer lugar do mundo. Fala, viajante! Seja muito bem-vindo a esse canal cheio de dicas para você viajar mais, como a desse vídeo aqui. A gente se dedicou a mapear todos os pontos de uma viagem e identificamos 33 maneiras de você economizar durante uma viagem. A gente mapeou como economizar no transporte, na hospedagem, na alimentação, nos passeios, na hora de fazer câmbio e um montão de coisa. Então já vai fazendo a mala aí, porque a tua viagem ela vai acontecer. Vamos começar falando de economia no transporte. Dica número 1. Aprenda a encontrar passagens aéreas mais baratas. Um dos maiores gastos de uma viagem é o transporte aéreo. Quantas vezes você desistiu de fazer uma viagem por causa do preço da passagem? O segredo é encontrar aquela promoção de passagem aérea marota. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de comprar passagem aérea em agência, porque geralmente custa mais caro. Existem vários sites na internet onde você consegue comparar preços de passagens e encontrar promoções. Tem a Skyscanner, tem melhores destinos. Eu gosto de procurar pelo Google Flights, porque eu posso visualizar o calendário e pelas datas escolher a passagem mais barata. Além disso, eu consigo rastrear os preços das passagens, recebendo no meu e-mail sempre que houver alguma alteração. E a partir do momento que eu crio esse alerta, eu consigo acompanhar um gráfico de alteração de passagem. Aí fica fácil identificar quando é mais barato ou não. Mas existem vários outros macetinhos para você encontrar passagem aérea barata. A Ana pela Galáxia já viajou para mais de 80 países e manja dos Paranauê. Inclusive, ela criou um curso para a Worldpackers Academy, onde ela dá as dicas de como ela conseguiu viajar o mundo sem gastar todo o dinheiro com passagem aérea. Então, se o teu problema é encontrar passagem barata, assiste o curso da Ana. Dica número 2. Use companhias low cost. Quando você estiver viajando dentro do mesmo território, como a Europa ou Chile, procure companhias aéreas low cost, como a Ryanair, a Skyline, a Flybond. Já ouviu o pessoal comentando de pagar 6 euros na passagem? O próprio significado de viajar barato. Nossa próxima dica é: viaje em ônibus ou trem. Viajar de busão ou trem entre as cidades custa muito mais barato do que fazer a viagem em avião. Ela pode custar 90% menos. Por exemplo, de Arequipa a Cusco, a viagem de avião custa R$200 e dura mais ou menos 4 horas com uma escala. De busão, eu paguei R$35 e foram 8 horas de viagem durante a noite, o que já leva a gente para a próxima dica. Durma em viagens noturnas de ônibus. Então, além de eu pagar mais barato na passagem, eu economizei a noite do hostel. Então, se a tua viagem vai durar mais de 6 horas e tem opção de ônibus noturno, escolha viajar de noite. A dica número 5 é muito meu local de fala. Viagem de carona. Existem aplicativos de carona colaborativa, como o BlaBlaCar. Como funciona? O motorista cria uma viagem e quem está indo para o mesmo destino pode pedir uma carona e contribuir com os custos. Uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro custa em torno de R$110, R$120 em ônibus. Já com o BlaBlaCar, você vai gastar entre R$50 e R$60. Mas se você precisa economizar mais ainda, te aconselho a viajar de carona na estrada, aquela maneira clássica que a gente levanta o dedão. E você pode estar se perguntando se não é perigoso. Bom, eu já viajei sozinha de carona pelo Brasil e outros países da América do Sul, nunca me senti ameaçada, nunca vivi uma experiência negativa e te garanto que é a minha atividade preferida durante uma viagem. E além de não gastar nada, você tem uma interação diferente com as pessoas locais. Existem vários segredinhos para você se manter em segurança e conseguir a sua carona. Então eu criei um curso para a Worldpackers Academy, onde eu dou todas essas dicas, todas essas informações e te mostro como é possível viajar de carona em segurança. Dica número 6. Opte caminhar ou pedalar nas cidades. Para percorrer distâncias menores, você pode optar por caminhar. Além de ser grátis, você vai conhecer os lugares de uma maneira diferente, explorando cada rua. E outra opção é pedalar. Existem várias cidades ao redor do mundo que disponibilizam bike para você alugar, inclusive em programas do governo, como em Mendonça, na Argentina. Custa muito mais barato do que táxi e você também vive uma experiência de viagem diferente. Outra maneira de você se locomover dentro da cidade é usando o transporte público. É outro rolê que eu amo fazer, porque além de eu pagar bem mais barato do que táxi, eu consigo explorar outros bairros, outras ruas que não são turísticas. Então eu conheço uma vertente diferente da cidade. Eu tenho o cartão de transporte de Santiago, de Bogotá, de Valparaíso, de Bariloche, e em todas essas cidades eu pude conhecer o dia a dia das pessoas locais, como funciona o transporte naquelas cidades.
A nossa última dica sobre transporte não é exatamente sobre transporte, mas que vai te levar a economizar. Viagem apenas com a bagagem de mão. Quando você viaja com muita coisa, você acaba tendo que pagar a taxa para despachar sua bagagem. E muitas vezes essas taxas são mais caras do que as próprias passagens, especialmente se tratando de voos low cost. Então bora mulher, bora homem, desapega aí e viaja com menos coisas. Vamos falar de como economizar em passeio? Porque rolê é bom e a gente gosta, mas se sai mais barato, a gente gosta mais ainda. Dica número 9. Prefira conhecer a cidade fazendo Free Walking Tour. Você vai percorrer a cidade num passeio guiado a pé. A duração vai depender da cidade, 3, 4 horas. E o valor não é tabelado, é a base de gorjeta. Então, ao final do passeio, você contribui de maneira consciente com o guia que te levou para conhecer a cidade. Enquanto em uma agência você pagaria R$50 por um City Tour, com o Free Walking Tour você vai contribuir aí com 15, 20 reais. Bem mais barato, né? Faça passeios por conta própria. As agências são massa, são cômodas, te pegam no hotel, te levam para conhecer tudo, depois te levam de volta. Só que custa muito mais caro do que se você fizer por conta própria. Para você ter uma ideia, para conhecer Machu Picchu com uma agência, o pacote mais barato custa mais ou menos $100. Se você fizer por conta própria, você vai gastar aí uns $85. Isso dá R$80 de economia, o que já paga o teu boleto turístico para conhecer outros lugares do Vale Sagrado de Cusco. Dica número 11. Visite museus em dias gratuitos. Ao redor do mundo, existem museus que têm um dia na semana que eles são grátis. Em São Paulo, por exemplo, o MASP é grátis às terças-feiras. Já em Paris, todo primeiro domingo de cada mês, tem um montão de museus que tem entrada livre. Ou você pode optar por incluir no teu roteiro apenas os museus que têm entrada gratuita. Dica número 12. Conheça lugares alternativos. Essa é outra dica que eu amo, porque quando você conhece lugares alternativos, você geralmente paga mais barato e ainda conhece lugares novos, bem menos visitados, com bem menos pessoas. Pode parecer doideira, mas eu conheci um monte de mochileiro que foi para a região de Cusco e não conheceu Machu Picchu por causa do preço. Ao invés disso, eles foram para Choquequirao, que é conhecida como a nova Machu Picchu, que tem um custo muito mais baixo e ainda alguns me disseram que é muito mais impressionante do que Machu Picchu. Então, a não ser que você faça muita questão, pensa em alguma alternativa, o que você pode deixar de conhecer e o que você pode conhecer que seja mais barato. Dicas de como economizar na hospedagem. Faça voluntariado. Tá aí outra coisa que é o meu local de fala. Eu já fui woodpecker 5 vezes, já trabalhei por 2 semanas, 20 dias, 3 meses. Eu não precisei pagar nada para me hospedar e em troca eu só precisei trabalhar algumas poucas horas. Já fiz faxina, já trabalhei na recepção, já trabalhei com animais, já trabalhei com a terra. Então, além de economizar na minha viagem, eu vivi experiências muito mais profundas, muito mais dinâmicas, bem diferentes do que eu estava acostumada antes. Em Cusco, eu trabalhava servindo café da manhã. Então, às 10h30 eu estava livre para conhecer a cidade, percorrer todo o Vale Sagrado e também aproveitei para poder fazer uma grana na viagem. É ótimo para quem viaja sozinho, mas também é bom para quem viaja em dupla ou em casal, como a Dessa e o Henrique do Viagem de Bolseiro, que viajaram juntos para Nova York fazendo voluntariado pela Worldpackers. Essa vaga que a gente viu era num barco. Na vaga dizia 25 horas semanais, 2 dias de folga e consistia na parte de pintura e decoração e alguns reparos gerais no barco. Eu vou deixar um link aqui com mais informações para você entender como é que funciona a Worldpackers. Dica número 14. Compartilhe quartos em hostels. Então, uma opção para você viajar barato é alugar uma cama ao invés de alugar um quarto. Enquanto você pagaria R$220 num quarto de hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, em um hostel você pagaria R$25 para se hospedar no mesmo bairro e dividindo o quarto com mais 5 pessoas. Tem quartos para 4, 20 pessoas, só femininos, mistos, com banheiro privado, com banheiro tipo vestiário, tem de tudo quanto é tipo em vários lugares ao redor do mundo. Outra dica para você economizar na hospedagem é usando a plataforma Couchsurfing. É uma ferramenta muito utilizada por mochileiros, porque você se conecta com anfitriões em todos os lugares do mundo e eles oferecem um sofazinho para você dormir na sua viagem. Você não precisa pagar nada por isso e ainda tem um contato mais imersivo com uma pessoa local. Dica número 16. Viagem com Airbnb quando estiver em família ou em grupos de amigos. Faz muito mais sentido vocês alugarem um espaço inteiro só para vocês, uma casa, um apartamento, um chalé, do que pagar diária de hospedagem para cada um. Muitas vezes para casais já vale a pena. Bora falar de rango, né, minha gente? Eu já tô com uma fome aqui e o bom é que tem como você economizar na viagem na hora de bater aquele pratão. Mas como? Cozinha tua própria comida. Claro que não precisa ser em todas as refeições. Curte aí tua viagem, prove a gastronomia local sim, mas também não precisa comer ceviche todo dia, né? Se você quer viajar barato, vai lá no supermercado
mercado, compre itens para você cozinhar. Quem sabe rola até de um local te ensinar uma receita. Vamos para a próxima dica. Leve lanche no teu rolê. Você pode aproveitar a cozinha da tua hospedagem para preparar um lanchinho e levar para o teu passeio. Inclusive pode rolar um piquenique. Imagina você montando o teu piquenique ali no gramadinho de frente para a Torre Eiffel. Eu acho chique. Dica número 19. Coma em mercados municipais. Geralmente os mercados públicos são lugares muito baratos para comer. Tipo em Cusco, que se você for comer na Praça de Armas, você vai pagar mais ou menos R$25 no almoço. Já no Mercado São Pedro, você vai pagar mais ou menos R$8. São pratos não turísticos, então você vai experimentar a comida local real, oficial, além de pagar mais barato. Dica número 20. Pergunte aos locais aonde eles comem. Restaurante turístico ninguém merece, geralmente é cilada. Comida cara, cheia de firula para agradar todo mundo. Não, o negócio é comer aonde os locais comem. Então pergunte para eles onde encontrar uma comida legítima com preço justo que morador paga. Repense tua alimentação. Em alguns destinos, comer carne sai muito caro. Então você pode pensar em levar uma alimentação mais vegetariana, tipo no Chile, onde comer sopa vai custar metade do preço do que comer um prato com carne ou frango, por exemplo. Moeda. Leve dinheiro em espécie. Quando a gente fala em economizar na viagem, a gente também fala de moeda. Por quê? Se você leva dinheiro em espécie, você economiza aquelas taxas absurdas de saque, débito, crédito. Para cada R$1.000 você perde mais de R$60 só em taxa, além de a taxa de câmbio dos bancos geralmente serem bem ruins. Outra dica sobre moeda é fazer câmbio no país de destino. Na América do Sul, vale muito mais a pena você levar os seus reais para trocar no país de destino. Você vai precisar só de uma graninha para ir do aeroporto até a tua hospedagem. A lógica é o seguinte: quando você está no Brasil, você compra moeda estrangeira. Quando você está em outro país, você está vendendo moeda estrangeira. E o valor de troca vale muito mais a pena quando você é vendedor do que quando você é comprador. Então, antes de fazer viagem para outros países, pesquisa se para o país onde você está indo vale mais a pena levar reais ou trocar já pela moeda. Dica número 24. Seja flexível com seu destino de viagem. Se teu orçamento não alcança para você conhecer aquele destino que você está afim, não precisa cancelar a viagem. Uma opção é escolher um outro destino que seja igualmente incrível, mas que caiba no teu bolso. Se você está frustrado com o preço das Maldivas, por que não conhecer San Andrés na Colômbia? Dica número 25. Descubra novos destinos. A gente precisa ser criativo às vezes e encontrar opções de lugares menos turísticos para conhecer. Às vezes são lugares mais interessantes, mais bem preservados e muito mais baratos. Então pesquisa aí lugares que não estão tão presentes nessas listas que todo mundo lê. Tenho certeza que você vai encontrar uma opção que cabe no teu bolso e que vai ser incrível. Pesquise tudo sobre o destino. Uma coisa que vai ajudar a tua viagem a ficar mais barato é conhecer bem o destino antes de você ir para lá. Então, antes de você sair reservando e comprando tudo, pesquise em blogs, pesquise vídeos aqui no YouTube, pesquise como economizar especificamente naquele lugar para onde você está indo. Troca uma ideia com a galera que já conheceu aquele lugar para pegar umas dicas de como você pode viajar barato por ali. Dica número 27. Planeje tua viagem com antecedência. Se você puder planejar tua viagem com mais ou menos 3 meses de antecedência, vai ser muito mais fácil de você economizar, porque você vai ter muito mais tempo para monitorar as passagens aéreas, mais tempo para ler blogs, ver vídeos e encontrar rolês alternativos para onde você está indo. Dica número 28. Escolha a melhor data para tua viagem. Quando você estiver planejando a tua viagem, se você puder, evite datas comerciais, época de férias na região, datas de eventos, porque geralmente nessa época tudo custa muito mais caro, porque você vai gastar mais com hospedagem, com passagem, tudo vai estar mais caro na cidade. A não ser que você precise mesmo viajar na alta temporada, como viajar no inverno para ver neve, prefira meses de transição entre as estações ou até mesmo a baixa temporada. Dica número 29. Participe de programas de milhas. Uma maneira de economizar na viagem é trocar milhas pelas passagens aéreas. Então você pode já se inscrever em algum programa, confere aí no teu cartão de crédito se já existe ou se você pode transferir teus pontos para algum outro programa e se planeje para você fazer todas as suas compras no cartão de
de crédito para ir juntando cada vez mais milhas. Aí você vai acumulando pontos e se embora viajar. Dica número 30, estabeleça um valor de gasto diário. Quando você estabelece para si mesmo um valor para você gastar diariamente, você acaba não extrapolando o teu orçamento de viagem, porque acontece muito, né, de no começo da viagem a gente gastar tudo que tem e nos últimos dias ficar passando tudo no cartão de crédito. Então fecha aí um valor diário na viagem que você consegue viajar com o dinheiro que você tem. E aí um dia você pode economizar mais para poder extrapolar mais no outro. E nada de voltar para casa com dívida boba de viagem, hein? Dica número 31, faça amigos para rachar os gastos. Caso você vá viajar sozinho, você pode se juntar com a galera do hostel ou dos passeios para rachar com você os custos de táxi, restaurante ou quem sabe alugar um carro juntos para fazer passeios por conta própria. Dica número 32, barganhe. Isso é muito cultural em algumas regiões. A galera já tá acostumada a negociar com você. Especialmente se você estiver com seus amigos, a sua família, você pode negociar na hospedagem, no valor dos passeios, no valor das passagens de ônibus, até comida rola negociar, te juro. Então já vai treinando aí teu poder de negociação para garantir uma viagem mais barata. Nossa última dica, mas não menos importante, é que você passe mais tempo em cada lugar. Quanto mais você se move, mais você vai gastar com táxi, ônibus, trem, passagem de avião. Sabe essas viagens que a galera faz na Europa de passar 2 dias em cada país? Ou na América do Sul, onde a galera quer conhecer 3 países grandes em 10 dias? Esquece. Evite fazer isso e a tua viagem vai sair muito mais barata. Eu sei que tem muita dica, é muita coisa pra você se lembrar. Então deixa o seu like e o vídeo vai ficar salvo na tua lista de preferidos. Daí você pode voltar sempre que precisar pra ir relembrando as nossas dicas. Deixa também teu like pra eu saber que você gostou. Economize na viagem, meu amor, não no like. Ficou horrível, corta. E se inscreve aí no canal porque a gente tá subindo muita dica boa por aqui. Muita dica pra você viajar mais barato, com muito mais intensidade, com muito mais confiança, por muito mais tempo, muito mais animado, com muito mais profundidade.